Fala aí, YouTube, aqui é o Gabriel, ou o Grinja, como você achar melhor. E hoje estou aqui com o my friend Pedro, novamente, Ué? e iremos falar sobre o vídeo do Marco sobre o final de Boku no Hero. Eu não assisti o vídeo dele, mas eu sou uma pessoa que, em teoria, defende o final de Boku no Hero. Eu acho que para você achar tão desprezível que nem outros finais que teve, você tem que não ter interpretação de texto, porque o final foi bem fechado, na minha opinião, e faz completo sentido. Que mensagem que seria? Ah, eu consegui. Que mensagem você acha que de verdade o autor ia querer passar? Tipo, ah, eu não tenho poderes, ganhei poder e agora sou alguém. Não, porra, faz muito mais sentido ele ganhar os poderes, perder os poderes e continuar sendo um herói sem ter os poderes. Isso é uma mensagem muito mais significativa. Ah, mas ele ganhou armadura. Sim, mas isso quer dizer que foi ajuda externa, ele dependeu de outros, o Bakugou, o Uraraka, todo mundo se ajudou ali para montar a armadura. Então, eu acho que faz completamente sentido o final. Eu acho que o erro dele foi ter separado o final em, acho que em três partes, que teve o final, aí teve o final mostrando a armadura, e depois teve o final mostrando que ele ficou com o Uraraka, aí depois teve a sessão de fotos do Deco. Então eu acho que se ele tivesse juntado tudo isso em um único capítulo, em vez de ficar lançando depois que tivesse acabado, em teoria, a história principal, eu acho que seria melhor. A pessoa teria aceito melhor, acredito eu. Mas enfim, já virou meme. Só que a questão é, O... fala. Não, não, eu ia falar. Na minha opinião, na verdade, o Boku no Hero já tava uma merda muito antes do final, é só bem de acordo com a qualidade do mangá, que é uma bosta. E é um mangá que não se esquece em nada, não tem muito por que ver, e posta num público infantil, médio, grande, que não só quer ver uma lutinha. É, os fãs daquele Então, youtuber que eu não gosto. O Boku no Hero, eu concordo com tudo isso que você falou, só vendo o My List, que é uma decaída imensa. Eu adorei a primeira e a segunda temporada e depois só foi reduzindo a nota. Ao ponto que a primeira parte da guerra eu achei insuportável. Eu levei brincando uns 4 meses pra ver aquela única temporada. Já completa. Mas enfim, eu terminei o mangá. E não vi ainda a última temporada, como ficou a animação. Mas eu separei as coisas que eu acho que o Marco vai reclamar. Ele vai reclamar em teoria de 7 coisas. O que eu separei aqui que eu acho que ele vai não, a gente reclamar. vai vendo e falando, pô. Não, não, primeiro vamos deixar eu explicar aqui, ó. Deco professor, Deco Hiraraka, Bakugou se deu bem, Deco sem poderes, Deco não vira herói número um. Ele vai fazer alguma crítica à tecnologia ou à armadura do Deco, seja como ele conseguiu, ou que a armadura foi tirada do rabo, coisa que não foi, que essas armas anti-poderes já estavam sendo trabalhadas desde o My Villain Academia, basicamente. O primeiro episódio mentiu, ele vai falar. O Deco não é reconhecido pelos seus feitos, ele vai falar. Esse é o pior ator de todos, igual ele já falou várias vezes. E também tem o. Foi tão ruim que me lembrou o final de. Aí ele vai falar algum anime. Qual que você acha que ele vai falar, Pedro? Tão ruim. É que eu já acho que mangá de anime geralmente no final não é tão bom. Talvez de Jujutsu, talvez, sei lá. O final de Jujutsu eu acho meio cagado. Eu li e fiquei. É, é Mano, isso. eu acho. Mas eu acho o Jujutsu bem melhor que o Boku Jujutsu no é Hero. bem melhor, acabou mais rápido. Jujutsu é a Mas moda de. eu não acho o final tão ruim assim. É só meio sem graça um pouco. Eu acho que tipo assim, o jeito que Jujutsu acabou. Vamos deixar isso. O jeito que Mas vamos Jujutsu. comentar o vídeo, pelo É. amor de Deus. Nossa, não vai. Cara, que. Deixa eu, por sinal, aumentar a velocidade do Marco aqui, deixar ele num 1.5, porque eu tenho psicólogo hoje. Já tá em 1080. Eu não lembro de se o Marco fala muito rápido atualmente, que no começo ele falava devagar, mas faz muito tempo que eu não acompanho mesmo o Marco. No 1.5 deve dar pra falar. Humilhante, que final horrível. Ele basicamente ganhou o desenvolvimento dele. Ele virou defensor de bandido. Esse foi o grande desenvolvimento dele na história. O autor fez de novo, de novo. Ele fazia o capítulo extra pra terminar desse jeito. Cara, foi a trollagem mor. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo aqui comentando do final da animação de Hero. Olha, ele já reclamou do que eu falei. Ele já reclamou de coisa que eu falei.
Academia. A animação somente terminou depois de 8 temporadas. E olha, é o mesmo final desse vídeo aí que eu fiz, final do mangá, que eu detestei, inclusive. Ah, mas o autor lançou depois um capítulo extra, que na época desse vídeo ainda não existia. Sim, esse capítulo Isso eu concordo com o Marco. Os problemas que eu apontei ali. Capítulo extra pra mangá assim, eu acho uma cagada. Porra, os caras não se arriscam, mano. Pra que lançar capítulo extra? É o caralho, faz o final como você quer. Vai tomar no seu cu. Mas virou moda. Jujutsu fez isso também e... Jujutsu, Shingeki, pra mim é falta de coragem. Pra mim é zoado, é falta de coragem. O autor não gosta se faz isso. Eles fizeram isso. Nenhum. Esse vídeo aqui, pra não ficar igual ao outro, eu vou tentar deixar bem mais completo. E ainda vou falar desse capítulo extra aí que o autor lançou depois. Vou dar uma geral da animação também, um ponto positivo. Tem um ponto positivo pra mim, que eu vou apontar aqui. O resto não vai ser positivo. Então, são 8 pontos diferentes. O primeiro é positivo e depois disso é desabafo sem parar até o final. Pra dar contexto, pra quem entrou nesse vídeo não sabe nada da história, ela acompanha a história de um garoto que herda os poderes do maior herói do mundo, entra pra uma escola de super-heróis e a gente vai acompanhando as aventuras dele a partir daí. Ele terminou a história sem os poderes, perdeu todos na luta final. Anos depois ele virou professor da escola de super-heróis. Ele ganhou uma armadura estilo do Iron Man, que foi bancada pelos colegas dele, que são super-heróis famosos e muito ricos. Enfim, acabou a história assim. Existiu um interesse também é meio zoadão, tá? Oi? Esse bagulho da armadura também é meio zoadão. Isso foi trabalhado antes, cara. Mas é o que eu tava falando. Não diminui o fato que era uma merda. É que, tipo, começou a falar de armas pra pros 20% sem poderes, quando começou os vilões fugiram, All for One soltou todo mundo. E aí eles começaram a usar essas armas e o próprio All Might, ele utiliza a armadura. Ele utiliza uma armadura de combate também, entendeu? Então, querendo ou não, é literalmente a passagem de bastão do All Might pro Deku, indo além do One for All e do All for One, etc. Ele a série inteira, mas no final ele deixou a relação deles em aberto. Tanto é que depois do capítulo final, o pessoal começou a bolar um bando de teorias diferentes do que aconteceu com os dois. Aí vem um capítulo extra, que explicou melhor o que aconteceu com os dois por vários anos. Nada, basicamente. Inclusive, tem um bando de gente durando de pé junto, que eles estavam juntos esses anos todos, que o protagonista se formou do colégio até ele virar professor. E aí esse capítulo extra serviu pra mostrar que não, eles não estavam. Eles mal se encontraram esses anos todos. Mas eu falo melhor desse capítulo mais à frente no vídeo. Ponto bom dessa temporada final de Hero Academia. Animação. Não tem o que falar quanto a isso. Investiram pra valer, tomaram vergonha na cara e não fizeram um filme ao mesmo tempo, pro filme chupar recursos da série de TV. Então, essa temporada, realmente, todas as lutas, eles investiram tudo que podiam lá do estúdio, ficou muito bem feito. Então tinha lutas empolgantes, bem animadas, bem dirigidas, sem dúvida alguma. Então tem um ai pra falar a respeito da animação. A parte técnica, fizeram muito bem essa temporada, tem várias lutas legais. Mas isso aí, já tinha nos trailers. Desde que saíram os trailers dessa última temporada, que eu tava olhando, pô, esse negócio vai ser muito bem feito, tá fluido pra caramba, as sequências estão muito legais. Então parece que vão investir pra valer. Então só se concretizou o que parecia, não era propaganda enganosa os trailers. Mas honestamente, os trailers do bons desse estúdio nunca são propaganda enganosa. Então isso aí não me surpreendeu necessariamente, era o esperado. Legal pros fãs, porque pelo menos no final, na última temporada, eles decidiram investir pra valer para as outras temporadas. Eles ficavam disputando a animação com os filmes. Então muito pessoa capacitada deles jogava pro filme, que era mais importante pra bilheteria, ser muito bem animado, comparação à série de TV. E a temporada final pararam de fazer isso. Então pra alguns vai até começar, tem tantas cenas legais. Não, mas eu assisti os dois filmes de Boku no Hero. Não, mas o negócio não é assistir os filmes. O negócio é que os filmes destruíram as temporadas. Problema 1. Não, sim, eu imaginei isso. Tornaria o maior dos heróis. Pronto. Já falou. Já reclamou dele não virar o número 1. Se tornaram os maiores heróis. Ah, que lindo. Sabe a parte engraçada? É que o próprio autor, ele deve estar ciente do quão sem sentido é o que ele falou. E ele bota na versão extra do mangá um negócio que, se todo mundo é importante, ninguém é importante. Porque o Midoriya tá valorizando muito todo mundo e tal, tipo, todos iguais, todo mundo é importante e tal. E aí o Bakugou falou pra ele um negócio muito óbvio, que é um negócio que eu falo há muito tempo aí, muito vídeo, quando entra com esse papinho aí pra boi dormir, de que todo mundo é igual, é importante e tal. Caramba, se todo mundo é assim, então ninguém é importante, entendeu? Se todo mundo é importante, ninguém é importante, porque ninguém é diferente pra você, você não valoriza mais ninguém. E é exatamente esse negócio dos heróis. Se todo mundo virou os maiores heróis e tal, então ninguém virou, entendeu? Não tem esse papo aí, não. Tem que ter um maior que todos, um mais famoso, um mais popular. Que é o Lemillion, tá no capítulo. O Lemillion virou o número 1. Papo boi dormir. Então aí foi uma trollagem total do autor. Por que ele fez isso? Olha, porque como muitos autores que fazem histórias, ele não tinha o final na cabeça dele, quando ele começou a história. Ele tinha um esboço. Ou seja, o que eu falei que o autor mentiu que ele ia falar do primeiro episódio que virou o número 1 já foi. Aí ele deu pros filmes porque ele mudou a ideia de final dele pra história principal. Então, óbvio que ao longo da série ele foi mudando as ideias dele. Isso aí acontece com todos os autores. Conforme eles vão escrevendo, eles vão tendo novas ideias, vão mudando algumas coisas. É muito raro o autor começar a história com tudo certinho na cabeça dele, ponto a ponto, e não mudar nada. Então, o que ele fez aqui? Ele começou com uma ideia na cabeça que ele ia fazer, e ao longo da série foi mudando até que chegou no final. Não, tô concordando com o Marco. Ele tava imaginando no início da história. E aí ele deu um dane, sabe? Aquele negócio lá, ficou meio esquisito que ele falou, ah não, que se dane isso. Então todos agora são grandes heróis. Isso aí pra mim já é um chute na bunda dos fãs. Porque você cria uma expectativa com base naquele começo. E o autor não entregou essa expectativa. Na verdade, quase ninguém fala do Midoriya e tal. Tem um garotinho lá que lembra dele, mas, cara, é muito patético. Enquanto continua lá uma estátua do All Might, que foi como ninguém fala, o Midoriya tá em quarta posição de herói número do top 10 de heróis. No caso, conhecido e tal, sem Drone One. Então, cara,
Não tem comparação. Você esperava que ele virasse o próximo All Might no negócio, entendeu? Virasse aquele herói muito importante e tal. E aí, tipo, que Ele virou, o All Might não virou Homem de Ferro? Ele virou Homem de Ferro. Da história. E ele depois perdeu os poderes e já passou mais de 10 anos, quase ninguém lembra dele. Então, cara, a única coisa justa é que esse cara aí, que pra mim era o cara mais próximo do All Might mesmo, em termos de carisma. Ele tinha o carisma do All Might, ao mesmo tempo era muito forte. Muito E ele é o número 1. combates com ele. Então, Million virou o herói mais popular, tá no top 1 agora. Então, isso eu achei legal até, só achei justo. Ele merece muito mais que o Midoriya. Cara, o Midoriya não tem carisma nenhum. E na verdade, esse seria o ponto dessa história. Aí, É verdade. problema. O Midoriya, até o Pensa final, num protagonista ele podre, não mano. tinha no começo, ele não teve Ah, é uma fraco mudança, mesmo. um Midoriya. desenvolvimento. Nossa, aquele. Não, é um péssimo protagonista, cara. O pessoal reclama do Itadori, mas eu acho o Itadori tão mais legal. Eu falei esse negócio, cara, ficou tão É, grande, treco. Mas a concordo. única questão é que você esperava que o protagonista fosse levando. E olha que eu gosto bem mais do Yuta do que do Itadori. Um pouco diferentes até do Mas. Não, mas comparar personagem de Jujutsu com o de Boku no Hero não dá. É bomba atômica e bebê tossino. Sim. O máximo que eu acho legal é talvez o Todoroki e o Endeavor. Ah, é que o Endeavor e o Todoroki tem um plot meio Não, tem um separado, plot legal, mas pelo menos. É muito legal. Mas ele tentou de tudo pra salvar a porcaria do O Endeavor e barra Todoroki, pra mim, e o Dabi também, pra mim é o que é melhor dessa área final, assim, de Boku no Hero. Ah, eu acho que foi o único plot que eu gostei de Boku no Hero até hoje. Tudo o resto parece meio podre. O que eu mais desgostei foram dois. O Deku perdendo o braço, no capítulo seguinte recuperar o braço, e a outra foi o Bakugou morrer e voltar, acho que umas 2 ou 3 vezes. É um negócio fascinante até, de tão absurdo que é. Isso foi até o final. Eu esperaria um desenvolvimento pra ele e tal, ele disse, não, tem que matar. E teve até essa discussão durante a história. E o grande desenvolvimento dele é não ceder pro outro. O pessoal queria que ele só matasse o vilão mesmo, que se dane. Não, ele queria salvar ele porque ele é uma criança um dia, ele estava chorando. E toda aquela família que morreu, ele tava chorando também, seu animal. Pelo amor de Deus, cara, é de doer. O autor, discretamente, ele viu só um ângulo do negócio todo e a família morta e tal, o pessoal todo que esse cara matou. Ah, esquece aí. Esquece aí, não pensa nisso não. Entendeu? É isso. O autor jogou tudo numa direção e fez você tentar ignorar o resto. Só que eu não ignorei, eu tava pensando nisso ainda. Só que como ele tá assistindo, não. A maioria tá assistindo, tá sendo manipulado pelo autor, não tá mostrando nada disso. Tá só pensando, não, coitadinho do garoto, tá na infância, foi manipulado. Cara, e esquece o resto aí, a meleca toda que ele fez, todo mundo que ele matou. Não, isso não é importante. Desgrila. Então, cara, de doer, escrita com a bunda esse negócio aí. Eu detestei esse protagonista do começo ao fim, aquele personagem hiper bonzinho, ao nível que nem faz sentido. Não precisava ficar dark, mas pelo menos concordo. um pouquinho menos hiper bonzinho. O arco do Dark Deku é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Vocês lembram de um certo personagem que já apareceu Ele não é Dark. umas 2 ou 3 vezes? E ele nunca morre. Eu achava até engraçado. É o Bakugou que eu tô falando. O autor adora fingir que matou o Bakugou. Eu nunca vi. E ele nunca morre. Se feliz aí, cara, pode explodir ele pra fazer o que quiser. Ele falou não das morre. mortes do Ele Bakugou, volta eu achei ruim também. O pessoal já tinha sido enganado. Tá errado, tá certo. Desculpa, mas eu não tô discordando do Marco não, hein. Não, eu não ia discordar. Minha ideia não é discordar com o Marco. A ideia é que eu acho que era previsível que o Marco ia falar. Aí volta com ele. Esse autor não covarde, não coragem de matar personagem relevante na história. E aí o que aconteceu? Ele voltava. Entendeu? Então quando o pessoal se desesperava... Mano, é a mesma coisa. Eu acho que Fairy Tail até, mano. Eu acho que é comparável. Ele teve um bando de oportunidade de matar o All Might e não matava de jeito nenhum, entendeu? Isso também, porra, o All Might estar vivo no final... Não, porra, é um porre. Não dá. Cara, a promessa que ele vai morrer tá aí desde, sei lá, o capítulo 2. Não teria mais, basicamente, aquela muleta pra ficar ajudando ele o tempo inteiro. Mas não, o autor não teve coragem. Até no finalzinho da série, por ter feito de novo, não. Então esse autor é um baita de um covarde. Não morreu um estudante. É, o que eu falei que ele ia falar do autor, ele falou. Podia ter matado um. E é um baita de um covarde. Não quero matar os pais. Tá bom, tem um bando de estudante lá, pouquíssimo relevante, que pode matar. Não matou, é uma guerra contra um bando de vilões. Os vilões querem saber sair matando. Mas, coincidentemente, não. Morreu uma heroína. Quem morreu? Uma heroína. A Midnight. Absurdas, ninguém morria. Nossa, só a Midnight morreu na guerra? Não faz sentido nenhum, entendeu? Você não precisa verdade, só a Midnight morreu. Mas bota um pouquinho de peso e realismo, botando que gente morre, situações graves vão matar pessoas, acontece. Você sair fazendo igual alguns shonen de batalha aí, que saem tocando horror, matando todo mundo. Mas mata um aqui e outro ali e tal, só pra dar, gente morre, tá? Não é aquele negócio garantido que todo mundo vai sobreviver no final. Aqui não, aqui era assim. O autor queria manter isso infantil o máximo que ele podia, ninguém que era aluno podia morrer. Ele botou isso como regra dele, não sei como funciona, mas não pode matar aluno. Inclusive, seria super interessante se, por exemplo, aquele vilão que o protagonista estava mais preocupado em salvar inicialmente do que matar, acabasse matando um dos colegas dele, exatamente porque ele estava hesitando em matar esse cara, aí o castigo dele seria esse. Ah, tá hesitando e tal, você quer a parte do Deku passar o One for All pro Shigaraki pra tentar liberar a alma dele foi vergonhoso, cara. O negócio seria ter consequências. As escolhas têm consequências. O outro não dá essas consequências. As consequências pro Midoriya são o quê? Ele vai ganhando mais machucados no corpo, ele vai ficando com mais cicatrizes. Ele acabou a série todo cheio de cicatrizes, mas foi isso. Porque em termos de realmente pagar
estragar de uma forma que fizesse ele sofrer pra caramba e tal, ficar mal. Não. Mas tudo se resume ao que eu já falei, autor extremamente covarde para decisões que ele tomava, no caso, ao longo da história. É até engraçado que eu falo que era pesado e tal, porque morria cachorro, morria gente, é sangue e tal. Mas analisa a cerne. Como o autor nunca tem coragem de fazer um negócio pesado de verdade, que seria matar vários dos colegas ali do Midori ao longo da história. Que era o preço que ele teria que pagar, não é esse negócio de ser herói e tal, bacaninha e tal, e não tem consequências, ninguém importante pra ele morre. Muito fácil assim, né? Eu acho que esse tipo de atitude tira todo o peso da história, porque você sabe que isso vai acontecer e tal, e ninguém importante ali nunca vai morrer, porque o autor não tem coragem. Já em outras histórias você pode reclamar de muita coisa, mas não que o autor não tem coragem de matar. Então, quando começa um combate ali entre os personagens, você fica meio, eita, e agora será que sobrevive e tal? Você fica tenso pra caramba. Não tem peso. O muscular voltou como se nada tivesse acontecido no arco do Dark Deco, tá ligado? O Stain voltou só pra dar lição de moral no All Might. Eles que investiram dinheiro, porque ele não tinha bastante. Ah, mas professor não ganha mal no Japão. Não ganha. Mas não ganha bastante pra fazer uma armadura de Iron Man. Os amigos dele ganham. Todos ficaram ricos. E agora, tô com peninha dele lá, sem poderes. É verdade. E pagaram uma armadura de Iron Man pra ele. Legal. E aí o que acontece quando essa armadura quebra? Isso que eu acho estranho. Todos eles ficaram ricos, menos o Deco. O Deco trabalha na melhor escola do país. Tem uma grana, tá ligado? Os amigos dele lá pra darem uma graninha pra ele consertar a armadura. Cara, que humilhação. Então ele virou basicamente um super-herói dependente do dinheiro dos amigos. Que lindo, que final bacana. O Homem de Ferro criou a armadura dele e ele mesmo conserta se ela estragar. Ele não depende de ninguém e do dinheiro de ninguém. Essa crítica é a mesma coisa que eu faço do... Mas você mereceu isso aqui. O All Might dando uma leitinha pra A única reclamação que eu tenho do Homem-Aranha do Tobey, na real. dos amigos pra ser um super-herói. Cara, que humilhante. Não é bem uma reclamação. Alguns olharam isso, que legal, ele virou um Iron Man. Aí eu fui muito mais fundo na análise. Que é aquilo de ele não ter criado as próprias teias. Ah, tá, sim. Na verdade, esse carro é igualzinho, quase. Não é bem uma reclamação que eu sei a intenção do filme, né? Mas Eu acho que esse carro é do All Might. eu gosto de... Ou talvez o All Might tenha andado esse carro. Eu gosto dessa parte. É mais uma esmola do papai dele. Inclusive, o All Might foi basicamente um pai mesmo pra ele na série. Mas o ponto é que ele tá vivendo de esmola. E as teias orgânicas dele são muito legais. Causou a famosa cena do Shazam. Pior que essa parte dá pra melhorar Não, é legal. E é tipo, seria muito tempo consumido pra algo que não era a intenção do vídeo. Ia ser uma puta cena expositiva pra algo que pode ser resolvido só, na verdade, ele solta. Pronto. Ele mesmo criava, ou ajudava ela a criar. Sim. E aí no final da série... Mas a obra inteira fala que se fosse pra fazer, ela que tinha que fazer, não o Deco. Por que o Deco ia ajudar? Ou o que o Deco ia ajudar? Ele não teve aula de engenharia. Fazendo várias invenções e tal, ia vendendo as patentes, ganhando muito dinheiro com as patentes. E nem tem talento de engenharia. E no final ele criou a armadura do Iron Man. Porra, não é isso que a obra tava trabalhando, Marco. Ele não tá ganhando esmola de ninguém, não dependeria Eu não gosto também de algumas coisas, mas não, a obra já vinha trabalhando que não ia ser ele que ia fazer. Eu odeio o Midori, acho um péssimo personagem, mas dava pra ter feito um final mais digno pra ele. O problema é que teria que ter pensado nisso lá no começo da história. Exato, ia ter que mudar muita coisa. Da série que criava eles. Mas o ponto é que era mostrar que sim, dava pra ter um final onde ele perdia os poderes e ainda conseguia ter um final mais digno em comparação a isso aí que o autor fez. Que alguns devem deixar Eu já acho meio ruim com armadura. Poder. É muito mais importante do que porque aí a mensagem do negócio é, tipo, dá pra ser herói sem nada. ajudar mesmo sem poder. Eu preferia que ele ficasse sem armadura e tudo mais também. Só que aconteceu e não dá pra dizer que foi jogado, porque apareceu muitas vezes, tanto as armas... Não dá pra dizer que foi jogado, mas que foi uma merda, foi. Querendo ou não, o autor pensou nisso. Era algum dos planos dele. Igual o enganou todo mundo achando que era pra ser 99% da humanidade, mas era 80%. Certo? O autor ele sempre planejou e deu a desculpa dele. Só que em Boku no Hero ainda é mais bem trabalhado, porque no Shingeki ele escondia isso da gente. Em Boku no Hero ele ficou jogando, ó. Pode acontecer isso. É o nível de escrita. Pelo amor de Deus. E o pessoal defende. O nível de escrita, ele tá criticando o autor. Cara, super engraçado que alguém vai tentar defender. É o Correio, né, o autor? Tem que dar muita curva pra conseguir tentar acho que é, não lembro agora. E terminou a série assim. O Bakugou, na verdade, talvez esteja com peso na consciência, por isso tá bancando a armadura de Iron Man pro Midori lá. Mas isso é mostrado e tal, ele é arrependido? Não, nunca é tratado. Tipo, o grande arrependimento dele de ter feito bullying com ele no passado, não. Ele só parou com isso. Mas, cara... Que coisa bizarra. É verdade. Isso eu acho muito pior, porque, o Bakugou é um escroto, mas muito pior é o protagonista que não vê problema em nada disso, ele não tinha raiva. Ele nunca criou raiva do Bakugou a vida inteira. Ele lembra disso no episódio final. O desenvolvimento do Deco, ele passa de água pra water até o final do anime, sabe? Tipo, vai ser santinho assim no inferno. Entendeu? É aquele personagem que nem parece humano isso aí, entendeu? Não é humano ser tão bonzinho pra perder qualquer coisa, entendeu? Cara, até o Superman sente raiva dos outros e tal, coisa que faz com ele, que o Superman é bonzinho. Mas, quer dizer, depende do Superman. Mas o ponto é que aqui não. O protagonista é tão bonzinho, mas tão bonzinho que nem raiva
raiva do cara que fez bullying com ele a vida inteira. Ele sente. Não, nada demais aquilo e tal, coitadinho, chamava ele pelo apelido fofinho ainda. Isso foi até o final. Ele tentou salvar o Shigaraki, porra. Esse negócio eu acho que tudo. Se ele entregou os poderes pra tentar salvar o Shigaraki, que era um genocida, por que ele não vai perdoar o cara que mandou ele se matar quando eles eram crianças? Fez tudo isso com ele. É surreal. E um outro problema, esse bem famoso, que também não foi tratado no final da animação. Essa cena aí ficou bem famosa, bonita e tal. O pessoal esperava que o anime fosse corrigir ela. Qual era a correção que o pessoal queria? Bom, era basicamente isso aí. Pô, mas aconteceu isso? Não. Porque tem muita gente que veio ver esse vídeo e não tá pela série. Porque não dá pra entender. Os personagens falando um ama o outro, você é minha heroína, não sei o quê. Não dá pra entender que o casal tá junto, tem que mostrar o beijo. Gente, foi um subplot, fecha ele, pô. Entendeu? Trabalhou essa meleca mas série inteira, dois ali, um pro outro. Não é porque eu tenho ou não um beijo que não aconteceu. Não, deixa eu falar isso aí. E aí o outro episódio. Não, agora vai ter outro episódio. Continua um amiguinho só. E termina assim. Acabou a série. Não, continua um amiguinho só, porra. Interpretação de texto, no mangá, devido a isso, começou a aumentar aquela teoria. Mas a Uraraka tá dando pro Bakugou agora. A Uraraka fizeram uma festa nesse painel. Porque parece que a mão sabe em que lugar aí, né? É engraçado que parece que ai. Aqui, a mão do Bakugou tá aqui. Muito foda. No anime tem eles voando e tal, mas de ângulos completamente diferentes. E esse painel aí... Eu prefiro o final do Marco. Nem parecido. E geralmente eles colocavam os painéis mais importantes, tal, que deram muito trabalho de fazer, eles colocavam um negócio muito semelhante, se não igual. Esse não, a mão do Bakugou tá realmente pra trás. Desse aqui é a mão da Uraraka. Mas enfim, mesmo assim... painel também, principalmente essa parte aí. E com tudo isso veio a piadinha que o protagonista acabou um CLT, sem dinheiro, sem mulher. Aí a comparação. O final é tão ruim quanto o de Shingeki. Falei, eu conseguia prever o Marco. E sem poderes. A mulher dele ficou com o Bakugou em vez disso. Pô, Marco, mas não tem nada que sinalize realmente isso. Não, gente, mas esse é o problema do final. Imagina o resto aí. Se é pra imaginar o resto aí... Eu acho que eu entendi. Ele tá falando errado, mas eu entendo o que ele tá falando. É mais a questão, não tá explícito o suficiente. E é isso que meio que combina com o que ele falou do autor. Ele não tem coragem. Pra nada. Essa é a interpretação de... É um final sem coragem, essa é a questão. Sim, é sem coragem. Mas ele falando que tem que ser explicitado, explica muito bem aquele vídeo que ele fala que ele odeia Evangelho. Porque os dois últimos... Não, mas você tá comparando uma... Não, mas aí você tá comparando duas coisas, cara. Aí você tá comparando a falta de noção dele pro negócio. A questão é que o Evangelho tá explícito. Só não pegou. Ele não pegou os dois últimos episódios. Não, mas aí eu realmente acho que é mais culpa da falta do coragem do autor mesmo. No Boku no Hero é mais falta de coragem do autor. Mas de qualquer jeito, é interpretativo. Não, porque é a questão... Não é questão de interpretação. É até uma criança pegaria. Então... Eu acho que não precisa mostrar o beijo, igual não precisava mostrar. Não é questão de não precisa, mano. Eu tô falando, é questão, não tem coragem nem pra fechar um arco direito. É meio... Justo. É porque nem no Shigaraki direito fechou, porque o Shigaraki aparece como um fantasma, a Toga agora divide corpo com a... O único arco que realmente fechou foi talvez o arco da família do Endeavor. É isso, que eu acho que é a parte melhor de Boku no Hero no geral. É muito óbvio isso. Meu Deus do céu, cara, é impressionante. Uma pessoa quer ver um negócio. Que é onde o autor colocou um pouquinho mais de coragem. Muito absurdo. E eu falei, cara, na trama. Essa é a questão. Não, aconteceu. Eu entendo o que o Marco tá pensando. Não aconteceu. Por mais que a palavra que ele coloca não... é meio imersão. Eu acho que ele está falando certo da forma errada. O Bakugou teve que jogar na cara dele isso. Que se todo mundo é importante pra ele, ninguém é importante. Sim. E aí, realmente, ela é mais importante que os outros e tal, e dá uma olhadinha pra porque eu entendi o ponto que ele falou. Rola esse beijinho, né? Eles dão as mãos. Só que ele falando parece que é, nossa, mas eles tinham que transar ao vivo pra fechar o arco. O que ele falou agora, você viu? Eu queria um beijinho, mas eles deram as mãos. Porra, dá na mesma. Dá literalmente na mesma interpretação. Inclusive, o autor deu mais gás ainda pro pessoal que ficava falando que a Uraraka tava chifrando o Deco. Ainda não tava, porque eles nunca tiveram nada, mas tava, no caso, se pegando aí com o Bakugou. E agora que a gente sabe que, no caso, tanto Midoriya quanto ela não tiveram nada aí por mais de 10 anos depois que saíram do colégio, cara, o que impede? O Bakugou, que tava direto escutando com ela, os dois eram heróis 7 anos? Tá lá, realmente tendo alguma coisa com ela. Os dois podem não ter virado namorado socialmente, podem ter Não virado sei, namorado, mas isso... isso... É o que eu vi muita gente tipo, esses dois comentando. O autor, na verdade, com esse extra, ele abriu mais o leque ainda pra essa teoria. Que por mais maluca que seja, ele deixou um buraco enorme do imagem do resto aí. Tem umas teorias que o próprio autor gosta mais do chip da Uraraka com o Bakugou. E por isso ele fez aquele final zoado. Entendeu? Porque ele não queria, no caso, botar esse final, porque o pessoal ficaria uma fera com ele, mas ao mesmo tempo não queria botar o Midoriya. O autor não gostava do que ele mesmo fez, então ele... O autor fictício do... Os dois vão virar namorado depois disso? Não sei, eles deram as mãos só, foi isso que fizeram lá. Então agora eles talvez se encontrem mais, falem com o outro, talvez vire alguma coisa no futuro, talvez não vire nada, de novo imagina o resto aí. E, obviamente, o pessoal que defende lá Uraraka com o Bakugou vai continuar falando, cara, não oficializou nada, eles deram as mãos, grande porcaria. Sabe o que o Marco ia gostar? O quê? Hit Zero. Bem animado e extremamente explícito. Explica cada coisa que vai acontecer.
Mas o Marco gosta de Fate, é um dos favoritos dele. Sim, eu lembro que ele usa de wallpaper a Saber várias Não, vezes. até no My Name List dele, tá Fate Zero nos favoritos. Eu tenho ele no My Name List. Eu tenho. Depois me manda o link. É Marco 00 alguma coisa. Então, Marco 00 acho que eu tenho. Eu vou ver depois. É um negócio que eu gosto de imaginar aqui. Olha, é a única teoria que eu posso fazer, porque não faz sentido. Tipo, poucos painéis lá, umas fotinhas, os dois caras, entendeu? Eles deram as mãos. É tosco escrever um beijo, né? Mas tudo bem. Supomos que tem mais uma página. Só mais uma página. Só precisa disso. Mais uma página, divide em 3 quadrinhos. E aí mostra uma cadeira lá numa casa e tal, com um bando de retratos no fundo. Você não vê direito que são os retratos. Aí aproxima na terceira imagem, e aí é um bando de retratos dele com o Uraraka. Que é eles se casando, eles com o filho deles, entendeu? Isso aí não me dá super original, tem vários animes que fazem isso. Fullmetal No mínimo, ele queria fanservice. No caso, pra mostrar em detalhes e tal. É legal um fanservicezinho quando mostra, mas você não precisa de séculos pra isso. Um painel. Kenichi também fez isso, é um mangá velho pra caramba. Kenichi também fez isso da foto. Então, você só uma foto lá. Uma foto dos dois casando, mostra com um filhinho e tal. Mas Dress Up Darling também fez isso. Por que ele pegou algo mais antigo? Mas Dress Up Darling fez isso agora há pouco. Não, se recusou, termina com dois dando duas mãos. Cara, que bosta, meu Deus do céu. Porque é o que ele viu. Ele viu mais Dress Up Darling. Que é Sono Não, Bisquedol. ele acompanhou o mangá, ele acompanhou o anime. Tá. Então eu acho super engraçado. O Sono Bisquedol acabou exatamente assim aí. E foi agora há pouco. Não vou dar não. E ainda vou me Outro que acabou assim foi o Aharen-san também. Fique à vontade. Eu achei uma patifaria da parte dele sem tamanho. Um monte de ponto aqui. Vocês viram que teve toneladas de pontos diferentes. Mas esse, ele fazer o capítulo extra pra terminar desse jeito, cara, foi a trollagem mor, entendeu? É um nível de, cara, tô cagando pra vocês. Impressionante. Inclusive, talvez adaptem ele um dia pra animação. Tem boatos aí de uma OVA que vai ter. Imagina que adaptem ele. Cara, não é boatos, foi confirmado episódio extra. Dois. Que legal, né? Nossa, vai fazer muita diferença. A maioria dos problemas que eu apontei aqui não tem salvação. Aquilo ali já era. Mas o que mais me incomodou foi essa parte do romance. É o único que ainda tem uma salvação se fizerem um filme que se passe por esses eventos aí, esse capítulo extra. Que é o Boku no Hero The Last. Uma grana com o filme. O problema é se vão pedir pro autor fazer um final mais completo pra esses dois aí no filme, ou não, vão dar o dane pra isso, só vai ter ação nova lá e vai ficar nisso. Em geral, achei... Mas daqui a pouco eles querem alienígena, quer ir pra lua. Eu apontando os vários problemas diferentes que eu vi, que me incomodaram durante a série inteira. Então eu gostei até de ter feito esse desabafo inicialmente, eu achei que já tava bom aquele lá, do fim do mangá, mas esse ficou bem mais completo, bem dividido. Mano, imagina ter um mangá extra do mangá extra. Até porque... Caralho, mano, o mangá tá virando lixo, mano, não tem como. E ao mesmo tempo artigo de luxo. Mangá que antigamente pagava 10 conto, eu fui procurar, hoje em dia tá 30, 40 real, vai se fuder. É o Bakugou. E se você for bonzinho com todo mundo, você vai terminar um CLT sem poderes e sem mulher. Alguns vão alegar que é realista, e eu não vou dizer que não, mas, cara, que final, hein? E tem uma moral 2 ainda. Se você nasceu sem poderes, você vai terminar sem poderes. E só vai poder ser um super-herói se você tiver amigos muito ricos que, por pena de você, vão fazer uma vaquinha pra bancar uma armadura de Homem de Ferro. Que você não vai ter dinheiro pra pagar o conserto. E é isso. Provavelmente o maior desabafo que já fez na vida, mas... eu tenho realmente tudo Justo. Pra fora. E, bom, comenta a opinião de vocês também. Concordaram com os pontos que eu levantei aqui ou não? Tem uma opinião diferente. Calma aí, Marco. O Correio vai lançar a versão daqui a 10 anos com os filhos deles, que coincidentemente todo mundo teve filho no mesmo ano, aí vai ter uma invasão alienígena, vai acontecer uns negócios que você vai gostar. É o Surubou de Konoha. O Surubou de Konoha vai se acontecer de novo, aí vai ter lá o Bokuchu Heroes. Nossa, você vai amar, Marco, vai ser seu objetivo de vida. Vai ser o Bokuchu Heroes. Mas era basicamente isso. Eu tinha um intuito de mais criticar do que concordar, mas no final eu acabei que concordei bastante com o Marco. E você, o que você acha? Eu acho que eu concordei com quase tudo, mas é mais eu tenho problema com o Marco que ele a opinião, só que do jeito mais boomer possível. Ele fala do jeito aí que é meio... pelo menos ele não faz que nem o Wagner Tomazoni, que fala da cultura woke e todos os caras escangalhos. Ele só... Ele fala sobre isso, mas sem... Fala sobre... Nossa, como eu fiquei feliz quando o Peter do Ei Nerd saiu dessa liga nojenta. Então, o Marco vai na mesma ideia do Peter aqui. Ele é meio boomerzão, mas por ser boomerzão, não por ser... extrema-direita. Sim. E acabam sendo mais neutros ambos, mesmo que eles possam ter o ideal político deles, eles não ficam forçando. Eu acho isso interessante até. Mas também nada contra... os dois me incomodam bem menos do que o resto do pessoal lá. Até eu e você que somos de esquerda, nos sentimos incomodados com alguns. Mesmo sendo do mesmo lado da gente. Foi o que eu falei. Eu me sinto incomodado com o Guto. O outro que eu me sinto incomodado é o All Blue, que mudou o nome do canal. Eu esqueci o nome agora do canal dele. É o nome dele aqui. Não é o Red? Não é o Red? É, o All Red. O All Red. Não, é o Matheus Joy Boy, né?
Eu acho que Agora é. é Matheus Agora Joy não. Boy, isso. Ele, o outro lá, o Load, aquele que trabalhava no Omelete, Não, Load? a mina do Bunka Pop lá, aquela Ah, cosplayer, eu gosto da Mutia. Amor, isso. Eles colocam muita politicagem. Eu também sou de esquerda, eu também sou comuna, mais que eu seja mais anarco-comunista, eu sou puxado pro lado do anarquista. Eu concordo com os ideais, eu concordo sobre falar sobre política, só que eles forçam demais. Mas eu acho que você já tá fugindo. Vamos voltar aqui. Ele falou de Deku Professor, ele falou de Deku Uraraka, ele falou de Bakugou se deu bem, já que o Bakugou deu armadura, ele falou que o Bakugou deu lição de moral, ele falou do Deku sem poderes, Deku não vira herói número 1, ele falou. Ele vai fazer uma crítica sobre a tecnologia e a armadura do Deku. Ele criticou pra caramba a armadura. O primeiro episódio mentiu, ele falou também. Deku não é reconhecido pelos seus feitos. Ele praticamente abriu o vídeo falando sobre isso. Esse é o pior autor de todos. Foi quase isso que ele falou não falou exatamente isso. Foi tão ruim que me lembrou o final de... Ele usou Shingeki no Kyojin. Então, realmente, o Marco é bem previsível. Só que eu fico impressionado pelo fato que eu achei que eu ia mais discordar do que concordar. No final ele não falou besteiras, ele deu a opinião Mas dele. mas ele também não falou nada que eu acho que foge muito do que todo mundo pensa. Que é o Foi. fator do. O autor não tem coragem nenhuma. Isso Basicamente. é a grande realidade. Mas não é só do Sim. autor de Boku no Hero, não, mano. Pega. Autor de Kimetsu mesmo. Não só, A um autora, monte. não lembra? A autora. Fairy Tail. O Mashima. O Mashima não sei se dá pra comparar, porque ele é de outra revista. E ele. Não, dá pra comparar sim, é shonen igual, mano. O One Piece teve mesma época, mas. É que o Mashima, não sei já dizer se é falta de coragem ou querer continuar sempre, só que só trocando os personagens. Desde Heavy Master até a série atual dele, além dos 100 anos Quest. Ah, sim, mas eu nem tô falando, tipo, matar os personagens principais, igual o Marco falou, é mais, tipo, matar quem tá destinado pra morrer. Pega o All Might mesmo, eu acho puta Podia. coisa muito bosta. Sim, o All Might desde o Cara, começo dá a entender que vai morrer. E também teve. Não sei não, quantas e o que me vezes. matava já enquanto eu assistia Boku no Hero, mano, era que toda temporada parecia que ele podia morrer e não morria. É. É uma bosta, é uma merda. E o. No Hero, matar, morrer. De qual anime que a gente tava falando antes? Que não matava? Farteio. Fairy e o de Fairy que me deixava puta era do Grey. O Grey morria a cada temporada, mas sempre voltava à vida. Então, tipo, sei lá. É. O Ah, mas era Macaró. um. Fairy talvez seja até pior que o Boku no Hero, eu não sei explicar. Eu acho que é Porque. pior, porque não deu nem. Todos os casais fecharam, menos o casal principal. Não, não tô falando de casal, eu tô falando de personagem que morreu em outra vida. Todos Sim. eles tiveram um momento assim, todos. Não é nenhum Todos. personagem específico. Grey, Makarov, Gelal. Quantas vezes eles morreram? Sei lá, tá ligado? No final do primeiro Fairy Tail, do primeiro mangá, antes dos 100 anos Quest e tal. Pô, do nada, a Espírito Loli e o Zeref reencarnaram e já estão lá de boa com a galera, tá ligado? Então, agora o Acnologia voltando à vida como mulher e apaixonada pelo Natsu. Aí ele reutilizou Édolas. E em Édolas, o Lucy, a Lucy e o Natsu já tiveram filhos, mas o Natsu e a Lucy normal não tiveram. O Mashima, ele sim, é um medroso, mas ele é um visionário, que esse cara ganha dinheiro. Que o jeito que ele lança a coisa, ele tá sempre ali ó, farmando uma grana. Mas é isso. Eu acho que pelo vídeo do Marco deu. O que você acha? Tem algum comentário extra? Concordo com quase tudo, menos a forma que ele coloca as coisas. Eu acho que o problema é o jeito que ele falou. Mas em geral, ficou muito bom. Parabéns, Marco. É que não, mas é que o Marco tem aquela coisa que parece um. Não sei explicar. Boomer. Não, às vezes até um adolescente, mano. Tipo. Mas não que tenha muita diferença entre um boomer e uma criança de 13 anos. Mas então. Eu queria criticar mais, mas acabou que eu
Ele falou que eu esperava, não saiu muito. Teve as horas que eu critiquei, mas em geral eu mais entendo, não que eu concorde 100%, mas eu entendo o ponto de vista dele. E eu acho que fica por aqui o vídeo. Por mim tá ótimo. Até a próxima. Deixa o like, se inscreve. Por favor, na moral, eu nem tenho like nesses vídeos. Vamos lá, ajuda o canal a crescer aí. Pedro, pede like também. Vai lá, vai. As pessoas te amam. Deixa um like. Viu? Deixa- As pessoas te amam, cara. Você é uma lenda. Mas enfim. Obrigado. Valeu, falou e é nóis.